Paz de Deus, meus caros irmãos em Cristo Jesus, graça e paz, shalom, Shabbat shalom. Meus irmãos, eu quero deixar aqui primeiramente aos irmãos um pequeno relato, porque ontem eu estava conversando com uma caríssima irmã, que eu tenho um grande carinho, um grande amor pela família, espiritualmente falando, e estávamos conversando sobre o hashtag CCB, que eu coloco às vezes em algum vídeo. Eu quero explicar isso para os irmãos. Existem muitos irmãos, e eu não estou falando mal da denominação congregação cristã, mas existem muitos irmãos da congregação cristã que me pediram, e não são um só, vários, inclusive os que congregam, que eu identificasse o meu vídeo, porque muitos, se eu não colocar esse hashtag, irmão, ele não cai na página onde há assuntos relacionados à congregação. Até mesmo uma irmã, ela me deu uma ideia de eu colocar XXB. Mas, irmãos, eu quero deixar claro, eu sempre estou colocando hashtag CCB e denominações. Isso não quer dizer, irmão, eu quero deixar bem claro para os irmãos, que eu estou me referindo apenas, me refiro à congregação também, sou sincero. Porque o que for pontos que eu não concordo, eu tenho direito de me referir. Não ofendendo os meus irmãos, que eu tenho carinho por eles. Nem nenhum algum irmão do ministério que são meus amigos. Porém, aqueles que foram lançados fora, aqueles que estão às vezes tentando com a sua própria vida, quando eles vejam isso, eles entram no meu canal e eu agradeço a Deus, irmãos, que muitos que tentaram deixar uma pausa, né, pausar a sua vida no meio do caminho, hoje estão libertos, estão congregando em outros, talvez em outras denominações, e muitos estão se reunindo em casas, louvando a Deus. Então, minha intenção não é denegrir ou sujar instituição nenhuma. Agora é lógico, irmão, houve aí uma pregação desconexa, não é, de um irmão que pregou contra o estudo bíblico e houve outros irmãos que o defenderam, mas eu tive acesso, irmãos, à pregação e fiz uma exegese da pregação desse irmão, fiz uma profunda estudo, não houve ali nenhuma distorção. O irmão realmente pregou uma coisa que não existe. Isso tem que ser repreendido. Então, irmãos, nós, como somos apologéticos também, não estamos congregando a igreja, mas estamos pedindo que esse irmão seja tratado como nós fomos tratados também. Porque nós, irmãos, eu quando estava no ministério, lá na congregação, eu fui chamado 10 vezes no quartinho por coisas menores que isso. Agora, quanto ao irmão vir e se retratar, eu acredito, para mim o irmão não fez nada, mas seria melhor que o irmão não ficasse se justificando, pedisse perdão e pronto. Isso causa, irmão, uma divisão. E nós aqui, irmãos, não temos nada contra a pessoa desse irmão. Quando nós falamos isso, nós queremos é que ele se salve. Porque todo aquele... Não adianta nós tampar o sol com a peneira, meus irmãos. Ele errou, ele errou. Eu já errei numa pregação, eu já errei em tratar um irmão dentro da igreja. Eu errei. Estava no púlpito. Sabe o que eu fiz? Fui na casa do irmão pedir perdão e no outro culto eu me levantei na igreja que eu atendia, que era em São José, Campinas, e pedi perdão de novo para o irmão na frente da igreja. Este é o caminho, irmão. E não nós ficarmos nos justificando. Eu peço que o irmão não se ofenda. Tem um vídeo aí de um irmão, eu já vi 3 ou 4 vezes, defendendo. Não tenho nada. Ele tem a livre expressão dele de defender. Não vou contrariar o seu canal. Mas eu quero deixar isso aqui claro, irmãos, para que não haja uma má interpretação, porque eu fiquei revoltado mesmo. Teve um vídeo que eu fiquei... Porque eu sou assim, a minha natureza é assim. Para quem me conheceu no ministério lá dentro, sabe que eu ajo dessa maneira.
Não é que eu sou nervoso, que eu sou bravo, nada disso. Eu amo a todos vocês. Porém, eu não posso. Eu fui constituído por Deus agora, irmão, para ser uma pessoa que defende aquele que é menos favorecido no sentido de ser jogado fora. Eu tenho recebido aqui, irmãos, imensas declarações de pessoas, irmãos. Eu vi na Itália, por exemplo, uma pessoa que fazia uns 6 anos, 88 anos, que ninguém visitava. Vou dizer que existe. Não, ninguém não. Tinha um casal que visitava. Visitava, sim, um casal que não estava congregando, mas que é crente em Cristo Jesus, não em denominação. Eu não sou contra você ser da congregação. Eu não estou falando da tua reunião com Cristo. Estou falando do sistema que está atingindo a congregação. Certo, irmãos? Só quero deixar isso claro porque tem pessoas, irmãs, até que eu tenho amizade, que podem pensar de uma outra forma. E aí dá uma impressão que eu sou um atacante, que eu sou um violento. Nada disso, irmão. Eu tenho parentes meus que estão na congregação, concordam comigo. Tem irmãos que congregam comigo, que são da congregação. Eu nunca maltratei eles. Os irmãos podem perguntar. Irmão, entra numa live minha, vê quantos irmãos da congregação tem lá, que está congregando. Pergunta para eles se eu mandei eles saírem. Eu não mando, irmão. Tem uma cara irmã, mandou uns áudios bonitos para mim. Tenho muita comunhão, muita alegria com essa irmã. Os filhos dela são santos de Deus. Eu amo aqueles meninos. Essa irmã é uma caríssima serva de Deus. Mas eu quero deixar isso claro, porque assim como essa irmã pensou, os outros podem pensar. Eu não estou defendendo nenhuma denominação. Eu estou defendendo Jesus Cristo. Eu não sou congregacional. Eu sou de Jesus Cristo, irmão. Eu estou congregado em Cristo, como diz a palavra, que Paulo disse, que a nossa reunião seja em Cristo Jesus. Você pode estar na congregação e pode estar reunido em Cristo Jesus. Mas o porquê que eu estou alertando? Porque já houve irmãos do ministério que falam que pode usar isso, pode usar aquilo, e está tudo contra a palavra. E os irmãos não examinam. Por isso, meus queridos, vocês estão aí, examinam as escrituras, por gentileza. Não quero que ninguém saia, cada um seguir por Deus. Eu não estou aqui para tirar ninguém. Eu quero deixar esse adendo aqui antes do vídeo, para que os irmãos entendam, irmãos. Eu vou continuar colocando hashtag CCB. Uma irmã me aconselhou, não, já que está esses problemas, irmão, põe hashtag XXB e denominações. Porque eu estou sempre colocando e denominações, quer dizer, irmão, eu saí da congregação, estou falando não só com ela, mas com as denominações, e não são com os grupos. A congregação não salva, quem salva é Jesus Cristo. Mas no momento que a congregação adere um sistema, você corre o perigo. Imaginemos que você crê na pré-tribulação. E durante esse período, um irmão pregou assim, que não tem problema colocar chip nenhum, porque esse chip que vai colocar não tem nada a ver, porque o Senhor Jesus vem e nós já seremos arrebatados. Olha que perigo. Vocês não estão entendendo? Por isso que eu sou pós-tribulacionista. Porque o pré-tribulacionismo não é uma heresia, mas ele abre uma porta para que você fale, não, eu posso usar isso aqui, porque Jesus Cristo não veio ainda, e aí isso só vai acontecer quando ele vier, ou quando o anticristo vier, entendeu? Então tenhamos cuidado, irmãos. Eu não estou aqui condenando nem atacando ninguém, estou com maior educação e o maior respeito. Analise o meu vídeo e veja. Mas só que não me xingue, irmãos, porque entram irmãos aqui também. Eu tenho sofrido muito, que tem me xingado. Eu entrei nesse assunto aqui, irmãos. O inimigo se levantou contra mim, usou uma pessoa com um nome, codinome acho que codinome, Exu Capa Preta, tá, irmão? Me amaldiçoou. Depois entrou uma pessoa chamada Luciferiana, não gostou que eu estava falando sobre o assunto da federação das igrejas. Por que que ele não gostou? Aí eu pergunto, seria algum irmão da congregação colocando esse nome? Eu não acredito.
Eu não acredito que o irmão da congregação colocaria esse nome. Isso aí eu não acredito. Jamais. Não é que eu estou defendendo, mas eu conheço muitos irmãos lá dentro, eles não colocariam esse nome. Essa pessoa que colocou esse nome, para mim, ela faz parte disso mesmo. E ela se irritou e não quer que eu fale sobre isso. Porque essa noite, se eu contar o que eu lutei com o espírito contrário por causa dessa palavra, irmão, eu não posso contar aqui porque é sonho, só se alguém quiser saber particularmente. Eu quero deixar esse vídeo aqui, irmãos. Isso não é uma heresia, isso não é contra a congregação. Por favor, não é contra igreja nenhuma, mas é que os irmãos que estão da congregação entendam que eu estou falando do sistema. Ah, mas o sistema não vai me salvar. Eu criei, foi em Jesus Cristo. Sim, a irmã tem essa convicção. Essa irmã que falou comigo tem essa convicção. Ela está certa, eu concordo 100%. Mas existem outros que não são assim, irmão. Que eles estão idolatrando a placa. Os irmãos acreditam que por causa desse tipo de idolatria, eu tenho amigos meus que foram ameaçados. E eu tenho casos de ameaças que eu não posso contar aqui, porque vai causar problemas. Se alguém quiser saber, me telefone. Ameaças mesmo, diretas. Não foi de uma pessoa só e não foi ninguém que me contou. Não é um procedimento da congregação. Mas os líderes, os irmãos que estão na frente, entendam uma coisa, irmãos anciães, que eu não quero o mal de vocês. Eu quero que vocês pensem em doutrinar mais o povo para não ficar ameaçando os outros de morte, mandando comprar caixão. Vocês acham que isso está certo, irmão? Depende de vocês. Vocês não conseguem dominar a mente do povo. Mas, irmãos, isso é muito grave. Imagine, uma pessoa me ameaçou, falou para mim comprar caixão. Outra pessoa, que inclusive eu descobri a família tem ministério, irmão. Eu descobri, eu tinha como ir atrás e poder botar na justiça. Eu não fiz isso porque eu sei que o ancião, inclusive já faleceu, estava vivo na época, ele ia se sentir constrangido. Eu não fui na justiça, isso é grave. Uma pessoa falar para mim o que ele falou, que eu não vou dizer totalmente, é muito grave. Irmãos, o que mal que eu estou fazendo para vocês? Durante o que eu atendi a obra, que mal que eu fiz para vocês, irmãos. Agora apenas eu estou tecendo assuntos e vou continuar tecendo. Vou continuar pregando o Evangelho de Cristo. A minha missão é essa. Vocês não sabem o que Deus falou comigo. Não é contra irmãos que estão firmes ou contra essa irmã que falou comigo. Pelo contrário, a irmã é uma santa de Deus. Não é todos que estão lá. Quer dizer, a pessoa está 50 anos lá, Deus leva. Ela vai perder a alma? De jeito nenhum, ela crê em Jesus Cristo, irmão. Mas agora, esse sistema que está fechado, que vocês não sabem, mas eu tenho conhecimento desse sistema, porque eu estudei esse sistema. Eu fui a fundo, eu estive em Roma, irmão. E eu não posso declarar tudo aqui, porque eu corro riscos. Os irmãos não imaginam, já entraram no meu canal, tá? Para falarem coisas. Já pegaram 581 vídeos meus para me sujarem. Já teve pessoa que disse que ia fazer vídeos contra mim, contando coisas que não existem. Já teve pessoas, irmãos, que mandou ficar quieto, senão eu ia me arrepender. Quer dizer, irmãos, eu tô falando mal de alguém? Eu falei que a congregação tudo vai para o inferno? Eu falei isso. Aonde que eu falei isso? Às vezes eu falo, não estou falando da congregação. Como a irmã me repreendeu, me ensinou ontem, é verdade. Mas está escrito lá, hashtag congregação. Logicamente, mesmo que eu tire o hashtag, irmão, eu sou conhecido praticamente no Brasil inteiro. Eu não preciso pôr hashtag de igreja nenhuma. Os irmãos sabem disso. Quando eu estava na congregação, eu tinha mais de 3.000 contatos, irmão. Tudo de irmãos, de tudo quanto é lugar que o irmão possa imaginar. Não é que eu era alguma coisa, é que eles gostavam de mim. Eu nunca maltratei ninguém, irmão. Nunca sentei ninguém. Ao contrário, eu dava conselho. Eu amo os irmãos. Eu não tenho nada contra irmão. E nem contra ancião. Eu tenho contra o sistema. E os irmãos não estão percebendo que o sistema... Você quer saber uma coisa? Você vai lá para os irmãos anciães e fala que eu mandei saudar eles com a paz de Deus. Só fala isso.
Sabe o que vai acontecer? Se você for na mim comum, não tem problema. O ancião mais antigo lá gosta de mim, eu amo ele, ele vai falar amém. Mas vai lá em outras igrejas, Itajaí, Blumenau, seja lá onde for. Você vai ser olhado de mal visto. Eles vão olhar para você já com o olho virado, tá, irmãos? Porque se eu contar o que já falaram de mim, os irmãos não vão acreditar. Já falaram que eu estava morando com uma vizinha, já falaram que eu estava nos Estados Unidos, já falaram que eu estava em Higienópolis. E uma irmã simples, uma caríssima serva de Deus, que eu amo muito, convidou para me almoçar na casa dela, porque eu estava na casa não sei de quem, e eu estava aqui em Portugal, irmão. Ela disse que a irmã me viu orar lá, que eu orei lá. Deus é testemunha, eu estava em Portugal com a minha esposa, irmão. Como é que eles me viram lá? Não está entendendo a situação do mundo espiritual, como é que é? Esse vídeo vai ficar assim. Depois eu vou fazer um vídeo que é muito importante, mas é ensino, tá bom? Olhem por mim, eu estou passando uma luta muito grande espiritual. Essa noite o inimigo lutou comigo mesmo, lutou fisicamente. Eu levantei todo quebrado. Em espírito lutei com ele, mas fisicamente eu levantei todo arrebentado. Ele tentou me destruir para mim falar, para mim não falar mais o que eu estou falando. Tá? Aí esse Exu, capa não sei do que, e esse luciferiano, falou para mim parar também de falar isso daí. Mas eu acho estranho, como é que eu estou falando, explicando para uma denominação, explicando da federação, e o diabo vem falar para mim parar. Qual é o interesse dele em defender isso? Pense você, Deus seja glorificado.